Olá, que privilégio imenso estar aqui com você e poder compartilhar a palavra de Deus. Agradeço ao Senhor essa oportunidade e oro para que Deus o abençoe de modo poderoso. Em nome de Jesus. Amigo, hoje eu quero tratar com você, conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes da nossa vida. E o modo como ele é tratado aqui nesse texto que eu vou ler para você não deixa dúvida. Esse é um assunto solene, esse é um assunto de extrema relevância para mim e para você. E o texto é o seguinte, o texto diz em Lucas capítulo 3, versículo 23 e 24, que chegou um homem a Jesus e perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? E essa é uma pergunta de extrema relevância porque diz respeito à salvação, diz respeito à nossa eternidade. Então, isso é de extrema relevância para mim e para você. E a relevância desse assunto se materializa logo de imediato ao modo como Jesus responde essa questão. Em vez dele dizer para aquele moço se são poucos ou se são muitos, ele não se importa com essa questão. Ele diz como nós devemos fazer para ser salvos. O que nós devemos fazer. É como se ele estivesse dizendo: meu querido amigo, esse assunto é de extrema relevância. Esse assunto é muito importante para ser tratado dessa forma. Dessa forma você está abordando. Não pode ser desse jeito. Né? Então, a forma como Jesus responde essa questão mostra que esse assunto deve ocupar prioridade na nossa vida. A outra coisa também é que esse assunto diz respeito à salvação e à perdição. Diz respeito à salvação e à perdição de almas eternas, né? De pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E que a Bíblia diz que porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram Cristo Jesus, um dia essas pessoas estarão separadas de Deus para sempre. Por causa do pecado, um dia serão banidos da presença do Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Não apenas por causa do pecado, mas porque rejeitaram a possibilidade, a oportunidade que Deus ofereceu a eles para resolver o problema do pecado na sua vida. Você está entendendo isso? Amigo, a outra questão também, que mostra que esse assunto é de extrema importância, e a sua resposta também, é porque esse assunto foi dirigido à pessoa mais extraordinária de todos os tempos. Foi dirigido ao próprio Cristo, a pessoa que tem autoridade para tratar sobre esse assunto. Ninguém nesse mundo que nós vivemos tem tanta autoridade para tratar sobre esse assunto quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra Salvador significa justamente o seu próprio nome. Quando José estava em dúvida sobre receber Maria como sua esposa, uma vez que ela estava grávida e ele não era o pai. Então, nesse contexto, a Escritura Sagrada diz que o anjo foi a ele e disse a José, né, que ele não devia temer, ele devia receber aquela jovem, a Maria, como sua esposa, e ele disse: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. Olha que incrível, não é? Que coisa impressionante. Então, o nome Salvador é o próprio nome. Jesus significa Salvador. Então, ele tem autoridade para tratar sobre esse assunto. Então, portanto, nós devemos aguçar bem os nossos ouvidos e ouvir a orientação de Jesus diante dessa pergunta, né? Então, em quarto lugar, eu quero dizer que a Bíblia trata desse assunto, né? Aborda esse assunto, sobre essa realidade. Ela sempre trata esse assunto, ela mostra que existe essa possibilidade, né? A possibilidade das pessoas se perderem, a possibilidade das pessoas se distanciarem de Deus para sempre. Em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 10, Jesus Cristo diz, na casa de Zaqueu, diz:
o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Né? Então, nesse versículo 10, Jesus está mostrando claramente que tem salvos e perdidos. Então, o modo como a Escritura Sagrada aborda, o modo como a Escritura Sagrada trata desses dois temas, salvação e perdição, mostra realmente a sua relevância. Em Isaías 43, a Escritura diz que Deus é o nosso Salvador. Deus, 43, versículo 3, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, né? E Seba por ti. Ou seja, nesse texto, a Escritura sempre trata sobre esse assunto, sempre mostra que há essa possibilidade entre salvos e perdidos. Nem todas as pessoas serão salvas. Haverá entre essas pessoas, entre todas as pessoas que estão presentes no mundo, haverá aqueles que estão salvos, haverá aqueles que estão perdidos. Então isso é de muita importância que lembremos disso. A Bíblia Sagrada, outra razão pela qual esse assunto se reveste de grande importância, é porque a Bíblia Sagrada, ela praticamente funde a história da humanidade com a história da salvação. A Bíblia é um livro de salvação, mas ao mesmo tempo que ela começa a relatar a história do homem nessa terra, a criação e tudo mais, ela vai fundindo. Então, a história da salvação é a própria história da humanidade. Então, a Bíblia Sagrada é a história de Deus e o seu plano salvador para a humanidade. Que coisa impressionante! Né? Então isso mostra que esse assunto é de extrema relevância. Deus deu prioridade total a esse assunto. E a outra coisa, em último lugar, né? O fato desse assunto ser tratado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o fato de estar contido na Bíblia. No Salmo de número 12, versículo de número 6, a Escritura Sagrada diz que Deus, que a palavra de Deus é prata refinada 7 vezes. Ou seja, que ela é verdadeira, que ela não tem erro, que ela não tem engano, é digna de confiança, nós podemos nos apoiar nela. Então, se a Bíblia Sagrada está dizendo há essa possibilidade do homem se perder, do homem não ser salvo, do homem se distanciar de Deus para sempre, do homem ser banido para o inferno por toda a eternidade, então nós devemos considerar isso. Devemos considerar e devemos levar isso em questão. Então quero convidar você a pensar seriamente sobre isso, amigo. Pense seriamente sobre a sua alma, sobre a eternidade. Eu quero perguntar a você, você verdadeiramente tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, com o Salvador? Com aquele que o anjo disse, ele salvará o seu povo dos pecados seus? Você tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele? Você já recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida? Esse assunto é um assunto de extrema importância e relevância para você e para mim também. Então, portanto, encaremos essa questão com a devida seriedade. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.